Se você quer, ou se eu quero ser o que Deus quer que sejamos, teremos que fazer um pouco de esforço. Apenas orar não é suficiente. Para fazer o trabalho, eu preciso estudar a palavra, preciso cooperar com Deus, preciso prestar atenção à vida espiritual. Se eu pecar, eu preciso me arrepender. Se eu machucar alguém, preciso voltar e pedir desculpas. Estão comigo? Ok. Então, depois que você nasce de novo, uma das primeiras coisas que precisa é realmente entender que Deus ama você e que Ele te justificou com Ele te fez santo, Ele santificou você, mas o Espírito Santo, Ele é o agente na santificação. Então isso é interessante porque se você ler essa grande e longa definição no dicionário Vines, lá diz que somos santificados, mas estamos sendo santificados ao mesmo tempo. Então há várias coisas perfeitas em nós, mas tudo está sendo aperfeiçoado em nossas vidas à medida que crescemos. Então, nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Agora, todas essas coisas boas nos foram dadas como um presente para nós em nosso espírito. Se pudéssemos virar todo mundo do avesso, todo mundo seria ótimo. Mas Deus tem que trabalhar conosco primeiro para limpar a nossa alma. Isso é tudo aquilo que as pessoas não veem, mas elas veem o resultado. É como se você pode ficar com raiva de mim, mas ainda assim, bem, Joyce, eu te amo com o amor do Senhor. O que quer que isso seja, eu não sei, sabe? Mas eu quero que as pessoas me amem verdadeiramente, não apenas de uma maneira falsa. Amém? Então, Deus usa a verdade para nos transformar. Ele não é mal para nós, a correção é uma bênção. Levei muitos anos para aprender isso, mas agora eu realmente fico animada quando Deus me corrige, sabe? E você diz, por que você age assim? Porque essa é uma das formas de Deus mostrar seu amor. Se como pai você não corrige o seu filho, você não o ama. Se você tem um filho de 40 anos morando em sua casa, isso não vai funcionar? Vamos lá? Isso não é, bem simplesmente eu amo tanto. Não sinto muito, mas isso não é amor. O amor diz você tem que crescer, e já que não está conseguindo aqui, terá que procurar outro lugar para isso. Amém? Agora, quando Deus nos corrige, Ele não é mau, Ele não nos pune, Ele não bate em nós. No Salmo 23, a Bíblia fala sobre a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Bem sabe, as pessoas naquela época pegavam aquele ditado, poupe a vara em mim, minha criança, de maneira bem fora de contexto. E assim, quando eu era uma criança ou adolescente, você não tinha o seu celular tirado de você. Você levava um tapa no rosto ou algumas cintadas nas costas. Agora, não acho que esta seja a maneira certa de corrigir. Eu não acho que é desse jeito que Deus faz, mas Ele tem suas maneiras de nos corrigir. Digamos que você esteja trabalhando numa empresa que exige que você comprometa sua moral para trabalhar lá, e assim você gosta do dinheiro que você ganha, e então você vai e se compromete e não quer sair de lá, que é o que você deve fazer. Bem, Deus é muito capaz de fazer com que você perca esse emprego. Ou digamos que esteja saindo com pessoas que estão envenenando sua vida, sabe? E te arrastando espiritualmente, e você sabe que deveria se afastar, mas não se afasta. Bem, talvez eles acabem te ferindo tanto, te decepcionando e machucando, e você achará que é a coisa mais terrível, mas na verdade é Deus te fazendo um grande favor. Amém? Bem, mas aquela vara e cajado,
O cajado era parecia uma bengala, só que feita de madeira e tinha uma curva na ponta e quando uma ovelha caía num poço ou buraco, o pastor, muito gentilmente, punha a curva em torno de seu pescoço e a tirava para fora do poço. E a vara era uma vara delgada, eles não batiam nas ovelhas com ela, mas gentilmente, se elas saíssem do caminho, eles gentilmente as empurravam de volta para o caminho certo. Veja, é assim que Deus quer fazer conosco. Ele é o nosso guia e quer que sempre que nos desviemos desse caminho estreito, Ele quer gentilmente nos empurrar de volta para o caminho certo. Bem, o que acontece no mundo hoje se você cair em um poço? Bem, as pessoas não te tratam como Deus trata. Eu tenho uma historinha que se chama O Homem no Poço. Anos atrás me deparei com uma peça sobre alguém que caiu em um poço e não conseguia sair. E como as pessoas trataram essa pessoa, você já caiu no poço? Eu já caí muitas vezes. E às vezes não apenas preciso da ajuda de Deus, preciso de alguma ajuda pessoal de alguns. Eu preciso de um abraço, de alguém para... Deus trabalha através das pessoas. Sabe, Ele não trabalha sozinho, mas através de pessoas. E precisamos ser encorajados, de amigos que estejam lá quando somos feridos, mas nós não precisamos de julgamento nem de críticas, não precisamos nos sentir culpados. Todo mundo já está farto disso. Às vezes precisamos de consolo. Então esse homem estava num poço, uma pessoa subjetiva veio e disse: sinto por você aí embaixo neste poço. Uma pessoa objetiva veio e disse: é lógico que alguém cairia nesse poço, por que não você? Um fariseu disse: sabe, só pessoas más caem em buracos assim. Um matemático calculou como o indivíduo caiu no poço. Um repórter queria exclusividade na história sobre a pessoa que caiu no poço. Um fundamentalista disse: você merece o poço. Um calvinista disse: se você tivesse realmente sido salvo, nunca teria caído no poço. Um armeniano disse: você foi salvo e ainda assim caiu no poço. Eu, carismático, apenas declare que você não caiu no poço. Um realista veio e disse: agora, irmãos, isto é um poço. E um funcionário da fazenda perguntou: o imposto do poço está pago? Senhor, misericórdia. E o fiscal da prefeitura perguntou se ele tinha licença para cavar o poço. Uma pessoa com piedade disse: você não viu nada até ver o meu poço, sabe? Um otimista disse: as coisas poderiam ser piores. Um pessimista disse: as coisas vão piorar. Mas Jesus, vendo o homem, simplesmente estendeu a mão, o pegou e o tirou de dentro do poço. Vamos dar louvor a Deus. Então Deus não nos trata como as pessoas nos tratam, felizmente. Agora, uma das coisas que Deus faz... Olha, eu tenho muita mensagem em pouco tempo, sabe? João 15, 1-13, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim, esses somos nós, que não dá bons frutos. Lá vamos nós. Que deixa de dar frutos, ele corta, apara, tira e purifica e poda repetidamente todo o ramo que continua a dar frutos. Então entendi há muito tempo que somos podados, se fazemos ou não fazemos, então podemos ir em frente e tentar fazer as coisas direito. E Ele nos poda, mesmo que estejamos dando bons frutos, Deus ainda lidará comigo e Ele me podará e me manterá parado sempre. Ele não nos deixará ficar muito grandes por causa do ego. Ele te manterá podado sempre para que você dê ricos e os mais excelentes frutos. Agora, tínhamos uma árvore em nosso quintal, seus galhos, eles voltavam a crescer, todo ano os cortávamos. Isto é o que chamamos de ramos, que são aqueles galhos feios que ficam em lugares onde não deveriam estar, como se saíssem do fundo da árvore ou alguns realmente fizessem parte do tronco da árvore. Bem, eles não fazem bem algum. A única coisa que fazem, agora entenda, é sugar a vida da árvore para que os bons galhos não deem bons frutos. Agora, você tem algum sugador em sua vida?
Vamos. Bem, porque Deus nos ama. Ele poda coisas de nós que estão roubando de nós. E tenho esse conjunto de ferramentas de poda que às vezes eu trago quando eu faço mensagens como esta, mas por causa do tempo não trouxe hoje, mas lá tem tudo, desde pequenas coisas que parecem um par de tesouros até aquelas grandes lâminas de corte para serras e tudo mais, sabe? Quero que Deus venha atrás de mim com aquelas ferramentas bem pequenas, sabe? Não quero me agarrar aos galhos até que Ele tenha que vir atrás de mim com a motosserra. Vamos? Alguém sabe do que estou falando? Bem, uma vez eu estava no trabalho e Dave mandou alguém podar aquela árvore e ele a podou totalmente. E sabe, eu pensei, o que você fez com aquela árvore? Aquilo era a coisa mais feia que eu já tinha visto, mas você deveria tê-la visto no ano seguinte. Oh, meu Deus, ela ficou tão linda. E veja isso que acontece. Mesmo que estejamos falando de árvores reais, estamos tentando mostrar às pessoas como nós somos, mas se você podar árvores no momento certo, e o melhor momento para podá-las é na estação dormente, e as árvores maduras lidarão com a poda muito melhor que as mais jovens. É por isso que às vezes você verá um crente mais jovem se safando com coisas que você sabe que Deus não toleraria em você e você não entende isso. Bem, isso é porque um crente mais jovem pode, se Deus começar a podá-lo muito cedo, ele vai parar e desistir? Mas quando é uma pessoa mais madura e que já tem um relacionamento dependente de Deus, é diferente. Eu tive uma mulher em meu escritório uma vez que eu estava aconselhando e ela tinha acabado de ser salva. Ela veio a mim, ela queria alguns conselhos e no decorrer da conversa, então ela me disse, sem fazer nenhuma cerimônia, que ela e seu namorado moravam juntos há muito tempo. Bem, eu pensei, vou dizer a ela, você sabe que isso tem que acabar? E aquela voz mansa e delicada disse, não fale nada, ela ainda não está pronta. Quando for a hora certa, eu direi que está errado. E veja, às vezes nós queremos consertar todo mundo. Eles nem sequer sabem que tem algo de errado. Quem conhece a Chris Kane? Ok, eu estava fazendo compras com ela um dia e nós entramos em uma loja e a menina nos perguntou o que estávamos fazendo na cidade. Bem, primeiro ela perguntou, vocês são daqui? Não somos não. O que estão fazendo aqui? Nós estamos numa convenção cristã? Ela disse, eu também sou espiritual. Imediatamente eu soube que aquilo era um problema. E, sabe, quando você diz a alguém que é cristão e eles logo dizem que são espirituais, você tem que esperar para ver que tipo de espiritual é esse. E então, logo, estávamos conversando e ela ficou falando um monte de palavras feias, sabe? Mordendo marimbondos. E ela disse, eu acho que eu não deveria fazer isso. Mas ela disse, mas eu acho que Deus xinga também, sabe? Bem, agora eu, como protetora da reputação de Deus, logo eu me inclinei sobre o balcão e eu disse, Deus, Ele não xinga. E a Chris Kane deu uma volta e disse, mas Ele ama as pessoas que xingam, sabe? Agora, veja, eu estava tentando limpar aquele peixe que mal tínhamos pescado. E é isso que fazemos, nem sempre sabemos quando é a hora certa. E você tem que ter muito cuidado quando começa a tentar dizer às pessoas o que é de errado em suas vidas, porque isso realmente pode afastá-las para longe de Deus. E assim, um bom jardineiro, ele sabe o momento certo da poda. Eu só quero dizer que eu também acho que é hora de uma limpeza profunda. Quantos têm coisas em casa que precisam de uma limpeza profunda? Bem,
Sabe, em Lucas capítulo 5 tem uma história, mas não tenho tempo para ela, mas os pescadores tinham pescado a noite toda e não pegaram nada. Estavam limpando as redes, se preparando para guardá-las e Jesus veio e disse: vocês pegaram alguma coisa? Eles sabiam que não tinham pegado. E eles disseram não, e ele disse: bem, lance de novo mais fundo e prepare-se para uma grande fartura. Se você ler toda essa história, é incrível, eles não queriam. Mas Pedro imediatamente disse: porque você mandou, vamos fazer. Eles saíram para águas profundas e pegaram tantos peixes que o barco estava afundando e eles tiveram que chamar parceiros de outros barcos. Veja, quando realmente aprendemos a ouvir uma mensagem profunda, ou ler um livro que não é só bobagens, ou a como ir mais fundo em nossa caminhada com Deus e nos preocupamos mais com o que Deus pensa do que com o que as pessoas pensam, quando nós vivemos desse jeito, então Deus pode trazer tantas coisas boas para a nossa vida, que temos um transbordamento e nós podemos começar realmente a ajudar e abençoar outras pessoas, que é a vontade de Deus. Deus não vai dar um monte de coisas para um monte de bebês. Você não deixa uma criança de 10 anos dirigir seu carro novo. Amém? Precisamos viver com um pouco mais de profundidade. Uma amiga minha limpou seu armário, a sua filha veio ajudá-la e era algo que realmente precisava ser feito. E quando ela terminou, ela tinha 150 cabides vazios. E o seu armário estava cheio de roupas que ela usava antes de ganhar muito peso, que agora estava guardando para quando perdesse peso. Quer saber? Quando você perder peso, comemore comprando roupas novas. E você sabe, para uma mulher limpar o seu armário é algo doloroso. Eu tenho que ter ajuda, porque posso ter 10 blusas pretas e... O que fazemos? Mesmo que eu tire algo que não uso há 3 anos e penso, bem, eu vou dar isso, mas então penso, bem, isso é bom. Vou dar esse. Não, eu vou colocá-lo de volta. Então eu digo, bem, mas isso... Então eu vou para os sapatos, eu experimento e assim... Eles machucam os meus pés, mas são tão bonitos. Vamos. E então... Mas sabe o que fazemos? Você pode ter 8 blusas pretas que você gosta, mas 2 que você ama. E toda vez que você vai se vestir, sempre vai escolher aquela que você mais gosta. Agora, além do meu armário, eu sou muito boa em jogar coisas fora. Mas meu marido tem um problema. Eu disse ao Dave que ele seria a mensagem de hoje. Dave tem uma laranja de 60 anos de idade. Ela está tão petrificada e tão dura como um tijolo. Mas você acha que podemos nos livrar dessa laranja? Não, não. Talvez eu tenha que enterrar essa laranja com Dave, eu não sei. E ele ama sacolas. Eu não saberia te dizer quantas sacolas esse homem tem. Ele tem sacolas de pano, de plástico, ele tem sacolas de papel, ele tem, sabe, ele guarda essas sacolinhas de supermercado que você traz para casa e ele enche o lugar com elas. O que vamos fazer com isso? Agora, meu marido raramente fica realmente bravo comigo. Bem, quando viajamos tem aquelas sacolas de plástico de lavanderia onde vem as suas roupas e... Bem, não sou a pessoa mais paciente do mundo, então eu rasgo todas. E ele as desamarra tão direitinho e dobra. Ele tem um lugar para as sacolas plásticas. Bem, um dia ele viu o que eu estava fazendo e ele gritou comigo. Ele disse, ei, pare com isso. Você dobre essas sacolas e então trate de guardá-las. Isso é um desperdício. Eu disse, Dave, essas sacolinhas custam metade de 1 centavo. Agora eu tenho coisas com as quais sou assim. Eu tenho umas 30 ou 40 bíblias, mas ele só tem problemas com meias, roupas íntimas, sacolas e aquela laranja. Amém? Às vezes eu encontro uma sacola cheia de meias e roupas íntimas novas e eu pergunto,
Por quem deixou isso na sacola, ele diz: bem, eu compro extra porque eu gosto destas e quando eu quiser mais delas daqui a 3 anos, talvez não encontre, então comprei. Por precaução. Mas com toda a seriedade, porque estou sem tempo, está na hora de convidar Deus. Traga a correção necessária à minha vida. E então não fuja disso, sabe? Não se sinta culpado e condenado. A Bíblia diz em Apocalipse que aqueles a quem o Senhor ama, Ele os disciplina. E diz, então fique entusiasmado e ardente de zelo quando Deus te corrigir. Amém? Então vamos orar, Pai. Eu oro para que as pessoas levem esta mensagem a sério, que realmente tenham prestado atenção ao que foi dito aqui hoje, para que as questões que eles têm adiado em áreas de suas vidas, que precisam ser profundamente limpas em suas mentes, em suas atitudes, que eles o convidem a vir e trabalhar nessas áreas de suas vidas e a não fugir delas. Ajuda-nos a crescer e a amadurecer para não sermos cristãos bebês a vida toda. Nós queremos esquecer e tirar o foco de nós mesmos e nos oferecer a Ti como um vaso adequado para o Teu uso. Em nome de Jesus, com cabeças baixas e olhos fechados. Sabe, sua jornada com Deus começa com a sua salvação. E se você está aqui hoje e pensou, Joyce, eu preciso ter meus pecados perdoados, eu quero ser um cristão. Não quero mais viver do jeito que tenho vivido. Eu quero conhecer a Deus e quero saber que Ele me conhece. E eu gostaria que você orasse por mim hoje. Eu estou pronto para entregar minha vida a Deus. Ou se você foi salvo em algum momento e se desviou e você agora está longe de Deus, se esse é você, levante sua mão para que eu possa orar por você. Veja, várias mãos, muitas mãos levantadas. Muitas mãos. Ok, por favor, agora olhe para mim. Vou pedir que você se levante, não vou fazê-lo vir aqui, mas peço que se levante. E aqui está a razão, não estou tentando envergonhá-lo, mas se você não se levantar aqui, nunca vai se posicionar lá fora. Nós temos que nos posicionar. Então, se você realmente falou sério quando levantou a sua mão, eu quero que você se levante bem rápido. Vou orar por você. Vamos lá. Levante-se em seu lugar. Incrível! Aleluia! Ok, agora eu vou orar. Quero que você faça esta oração comigo. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti. Sei que sou um pecador. Sinto muito pela maneira como vivi. Eu me afasto do pecado. E eu me volto para Ti. Por favor, perdoe-me. Venha viver dentro de mim. Aceite a minha vida. Eu me entrego. Faz de mim o que você quer que eu seja. Eu agora creio que eu sou salvo e que você vai me ensinar. Eu sei que tenho muito a aprender, mas eu quero aprender. Eu quero ser o que você quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém. Se você quer, ou se eu quero ser o que Deus quer que sejamos, teremos que fazer um pouco de esforço. Apenas orar não é suficiente. Para fazer o trabalho, eu preciso estudar a palavra, preciso cooperar com Deus, preciso prestar atenção à vida espiritual. Se eu pecar, eu preciso me arrepender. Se eu machucar alguém, preciso voltar e pedir desculpas. Estão comigo? Ok. Então, depois que você nasce de novo, uma das primeiras coisas que precisa é realmente entender que Deus ama você e que Ele te justificou com Ele te fez santo, Ele santificou você, mas o Espírito Santo, Ele é o agente na santificação. Então isso é interessante porque se você ler essa grande e longa definição no dicionário Vines, lá diz que somos santificados, mas estamos sendo santificados.
ao mesmo tempo. Então há várias coisas perfeitas em nós, mas tudo está sendo aperfeiçoado em nossas vidas à medida que crescemos. Então, nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Agora, todas essas coisas boas nos foram dadas como um presente para nós em nosso espírito. Se pudéssemos virar todo mundo do avesso, todo mundo seria ótimo. Mas Deus tem que trabalhar conosco primeiro para limpar a nossa alma. Isso é tudo aquilo que as pessoas não veem, mas elas veem o resultado. É como se você pode ficar com raiva de mim, mas ainda assim, bem, Joyce, eu te amo com o amor do Senhor. O que quer que isso seja, eu não sei, sabe? Mas eu quero que as pessoas me amem verdadeiramente, não apenas de uma maneira falsa. Amém? Então, Deus usa a verdade para nos transformar. Ele não é mal para nós, a correção é uma bênção. Levei muitos anos para aprender isso, mas agora eu realmente fico animada quando Deus me corrige, sabe? Você diz, por que você age assim? Porque essa é uma das formas de Deus mostrar seu amor. Se como pai você não corrige o seu filho, você não ama. Se você tem um filho de 40 anos morando em sua casa, isso não vai funcionar? Vamos lá? Isso não é, bem simplesmente eu amo tanto. Não sinto muito, mas isso não é amor. O amor diz você tem que crescer, e já que não está conseguindo aqui, terá que procurar outro lugar para isso. Amém? Agora, quando Deus nos corrige, Ele não é mau, Ele não nos pune, Ele não bate em nós. No Salmo 23, a Bíblia fala sobre a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Bem sabe, as pessoas naquela época pegavam aquele ditado, poupe a vara em mim, minha criança, de maneira bem fora de contexto, e assim, quando eu era uma criança ou adolescente, você não tinha o seu celular tirado de você, você levava um tapa no rosto ou algumas cintadas nas costas. Agora, não acho que esta seja a maneira certa de corrigir. Eu não acho que é desse jeito que Deus faz, mas Ele tem suas maneiras de nos corrigir. Digamos que você esteja trabalhando numa empresa que exige que você comprometa sua moral para trabalhar lá, e assim você gosta do dinheiro que você ganha, e então você vai e se compromete e não quer sair de lá, que é o que você deve fazer. Bem, Deus é muito capaz de fazer com que você perca esse emprego. Ou digamos que esteja saindo com pessoas que estão envenenando sua vida, sabe? E te arrastando espiritualmente. E você sabe que deveria se afastar, mas não se afasta. Bem, talvez eles acabem te ferindo tanto, te decepcionando e machucando, e você achará que é a coisa mais terrível, mas na verdade é Deus te fazendo um grande favor. Amém? Bem, mas aquela vara e cajado, o cajado era como, parecia uma bengala, só que feita de madeira, e tinha uma curva na ponta, e quando uma ovelha caía num poço ou buraco, o pastor muito gentilmente punha a curva em torno de seu pescoço e a tirava para fora do poço. E a vara era uma vara delgada, eles não batiam nas ovelhas com ela, mas gentilmente, se elas saíssem do caminho, eles gentilmente as empurravam de volta para o caminho certo. Veja, é assim que Deus quer fazer conosco. Ele é o nosso guia e quer que sempre que nos desviemos desse caminho estreito, Ele quer gentilmente nos empurrar de volta para o caminho certo. Bem, o que acontece no mundo hoje se você cair em um poço? Bem,
As pessoas não te tratam como Deus trata. Eu tenho uma historinha que se chama O Homem no Poço. Anos atrás me deparei com uma peça sobre alguém que caiu em um poço e não conseguia sair. E como as pessoas trataram essa pessoa, você já caiu no poço? Eu já caí muitas vezes. E às vezes não apenas preciso da ajuda de Deus, preciso de alguma ajuda pessoal de alguns. Eu preciso de um abraço, de alguém para... Deus trabalha através das pessoas. Sabe, Ele não trabalha sozinho, mas através de pessoas. E precisamos ser encorajados, de amigos que estejam lá quando somos feridos, mas nós não precisamos de julgamento nem de críticas, não precisamos nos sentir culpados. Todo mundo já está farto disso. Às vezes precisamos de consolo. Então esse homem estava num poço, uma pessoa subjetiva veio e disse: sinto por você aí embaixo neste poço. Uma pessoa objetiva veio e disse: é lógico que alguém cairia nesse poço, por que não você? Um fariseu disse: sabe, só pessoas más caem em buracos assim. Um matemático calculou como o indivíduo caiu no poço. Um repórter queria exclusividade na história sobre a pessoa que caiu no poço. Um fundamentalista disse: você merece o poço. Um calvinista disse: se você tivesse realmente sido salvo, nunca teria caído no poço. Um armeniano disse: você foi salvo e ainda assim caiu no poço. Eu, carismático, apenas declare que você não caiu no poço. Um realista veio e disse: agora, irmãos, isto é um poço. E um funcionário da fazenda perguntou: o imposto do poço está pago? Senhor, misericórdia. E o fiscal da prefeitura perguntou se ele tinha licença para cavar o poço. Uma pessoa com piedade disse: você não viu nada até ver o meu poço, sabe? Um otimista disse: as coisas poderiam ser piores. Um pessimista disse: as coisas vão piorar. Mas Jesus, vendo o homem, simplesmente estendeu a mão, o pegou e o tirou de dentro do poço. Vamos dar louvor a Deus. Então Deus não nos trata como as pessoas nos tratam, felizmente. Agora, uma das coisas que Deus faz... Olha, eu tenho muita mensagem em pouco tempo, sabe? João 15, 1-13, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim, esses somos nós, que não dá bons frutos. Lá vamos nós. Que deixa de dar frutos, ele corta, apara, tira e purifica e poda repetidamente todo o ramo que continua a dar frutos. Então eu entendi há muito tempo que somos podados se fazemos ou não fazemos. Então podemos ir em frente e tentar fazer as coisas direito. E Ele nos poda, mesmo que estejamos dando bons frutos, Deus ainda lidará comigo e Ele me podará e me manterá parado sempre. Ele não nos deixará ficar muito grandes por causa do ego. Ele te manterá podado sempre para que você dê ricos e os mais excelentes frutos. Agora, tínhamos uma árvore em nosso quintal, seus galhos, eles voltavam a crescer, todo ano os cortávamos. Isto é o que chamamos de ramos, que são aqueles galhos feios que ficam em lugares onde não deveriam estar, como se saíssem do fundo da árvore ou alguns realmente fizessem parte do tronco da árvore. Bem, eles não fazem bem algum. A única coisa que fazem, agora entenda, é sugar a vida da árvore para que os bons galhos não deem bons frutos. Agora, você tem algum sugador em sua vida? Vamos. Bem, porque Deus nos ama. Ele poda coisas de nós que estão roubando de nós. E tenho esse conjunto de ferramentas de poda que às vezes eu trago quando eu faço mensagens como esta, mas por causa do tempo não trouxe hoje. Mas lá tem tudo, desde pequenas coisas que parecem um par de tesouros até aquelas grandes lâminas de corte para serras e tudo o mais, sabe? Quero que Deus venha atrás de mim com aquelas ferramentas bem pequenas, sabe? Não quero me agarrar aos galhos até que Ele tenha que vir atrás de mim com a motosserra. Vamos? Alguém sabe do que estou falando? Bem,
Uma vez eu estava no trabalho e Dave mandou alguém podar aquela árvore e ele a podou totalmente. E sabe, eu pensei, o que você fez com aquela árvore? Aquilo era a coisa mais feia que eu já tinha visto, mas você deveria tê-la visto no ano seguinte. Oh, meu Deus, ela ficou tão linda. E veja isso que acontece. Mesmo que estejamos falando de árvores reais, estamos tentando mostrar às pessoas como nós somos, mas se você podar árvores no momento certo, e o melhor momento para podá-las é na estação dormente, e as árvores maduras lidarão com a poda muito melhor que as mais jovens. É por isso que às vezes você verá um crente mais jovem se safando com coisas que você sabe que Deus não toleraria em você e você não entende isso. Bem, isso é porque um crente mais jovem pode, se Deus começar a podá-lo muito cedo, ele vai parar e desistir? Mas quando é uma pessoa mais madura e que já tem um relacionamento dependente de Deus, é diferente. Eu tive uma mulher em meu escritório uma vez que eu estava aconselhando e ela tinha acabado de ser salva. Ela veio a mim, ela queria alguns conselhos e no decorrer da conversa, então ela me disse, sem fazer nenhuma cerimônia, que ela e seu namorado moravam juntos há muito tempo. Bem, eu pensei, vou dizer a ela, você sabe que isso tem que acabar? E aquela voz mansa e delicada disse, não fale nada, ela ainda não está pronta. Quando for a hora certa, eu direi que está errado. E veja, às vezes nós queremos consertar todo mundo. E eles nem sequer sabem que tem algo de errado. Quem conhece a Chris Kane? Ok, eu estava fazendo compras com ela um dia e nós entramos em uma loja e a menina nos perguntou o que estávamos fazendo na cidade. E, bem, primeiro ela perguntou, vocês são daqui? Não somos não. O que estão fazendo aqui? Nós estamos numa convenção cristã? Ela disse, eu também sou espiritual. Imediatamente eu soube que aquilo era um problema. E, sabe, quando você diz a alguém que é cristão e eles logo dizem que são espirituais, você tem que esperar para ver que tipo de espiritual é esse. E então, logo, estávamos conversando e ela ficou falando um monte de palavras feias, sabe? Mordendo marimbondos. E ela disse, eu acho que eu não deveria fazer isso. Mas ela disse, mas eu acho que Deus xinga também, sabe? Bem, agora eu, como protetora da reputação de Deus, logo eu me inclinei sobre o balcão e eu disse, Deus, ele não xinga. E a Chris Kane deu uma volta e disse, mas ele ama as pessoas que xingam, sabe? Agora, veja, eu estava tentando limpar aquele peixe que mal tínhamos pescado. E é isso que fazemos, nem sempre sabemos quando é a hora certa. E você tem que ter muito cuidado quando começa a tentar dizer às pessoas o que há de errado em suas vidas, porque isso realmente pode afastá-las para longe de Deus. E assim, um bom jardineiro, ele sabe o momento certo da poda. Eu só quero dizer que eu também acho que é hora de uma limpeza profunda. Quantos têm coisas em casa que precisam de uma limpeza profunda? Bem, sabe, em Lucas capítulo 5 tem uma história, mas não tenho tempo para ela, mas os pescadores tinham pescado a noite toda e não pegaram nada. Estavam limpando as redes, se preparando para guardá-las e Jesus veio e disse, vocês pegaram alguma coisa? Ele sabia que não tinham pegado. E eles disseram não, e ele disse, bem, lance de novo mais fundo e prepare-se para uma grande fartura. Se você ler toda essa história, é incrível, eles não queriam. Mas Pedro imediatamente disse, porque você mandou, vamos fazer. Eles saíram para águas profundas e pegaram tantos peixes que o barco estava afundando e eles tiveram que chamar parceiros de outros barcos. Veja, quando realmente aprendemos a ouvir uma mensagem profunda,
ou ler um livro que não é só bobagens, ou a como ir mais fundo em nossa caminhada com Deus e nos preocupamos mais com o que Deus pensa do que com o que as pessoas pensam, quando nós vivemos desse jeito, então Deus pode trazer tantas coisas boas para a nossa vida, que temos um transbordamento e nós podemos começar realmente a ajudar e abençoar outras pessoas, que é a vontade de Deus. Deus não vai dar um monte de coisas para um monte de bebês. Você não deixa uma criança de 10 anos dirigir seu carro novo. Amém? Precisamos viver com um pouco mais de profundidade. Uma amiga minha limpou seu armário, a sua filha veio ajudá-la e era algo que realmente precisava ser feito. E quando ela terminou, ela tinha 150 cabides vazios. E o seu armário estava cheio de roupas que ela usava antes de ganhar muito peso, que agora estava guardando para quando perdesse peso. Quer saber? Quando você perder peso, comemore comprando roupas novas. E você sabe, para uma mulher limpar o seu armário é algo doloroso. Eu tenho que ter ajuda, porque posso ter 10 blusas pretas e... O que fazemos? Mesmo que eu tire algo que não uso há 3 anos e penso, bem, eu vou dar isso, mas então penso, bem, isso é bom. Vou dar esse. Não, eu vou colocá-lo de volta. Então eu digo, bem, mas isso... Então eu vou para os sapatos, eu experimento e assim... Eles machucam os meus pés, mas são tão bonitos. Vamos. E então... Mas sabe o que fazemos? Você pode ter 8 blusas pretas que você gosta, mas 2 que você ama. E toda vez que você vai se vestir, sempre vai escolher aquela que você mais gosta. Agora, além do meu armário, eu sou muito boa em jogar coisas fora. Mas meu marido tem um problema. Eu disse ao Dave que ele seria a mensagem de hoje. Dave tem uma laranja de 60 anos de idade. Ela está tão petrificada e tão dura como um tijolo. Mas você acha que podemos nos livrar dessa laranja? Não, não. Talvez eu tenha que enterrar essa laranja com Dave, eu não sei. E ele ama sacolas. Eu não saberia te dizer quantas sacolas esse homem tem. Ele tem sacolas de pano, de plástico, ele tem sacolas de papel, ele tem, sabe, ele guarda essas sacolinhas de supermercado que você traz para casa e ele enche o lugar com elas. O que vamos fazer com isso? Agora, meu marido raramente fica realmente bravo comigo. Bem, quando viajamos tem aquelas sacolas de plástico de lavanderia onde vem as suas roupas e... Bem, não sou a pessoa mais paciente do mundo, então eu rasgo todas. E ele as desamarra tão direitinho e dobra. Ele tem um lugar para as sacolas plásticas. Bem, um dia ele viu o que eu estava fazendo e ele gritou comigo. E ele disse, ei, pare com isso, você dobre essas sacolas e então trate de guardá-las, isso é um desperdício. Eu disse, Dave, essas sacolinhas custam metade de um centavo. Agora eu tenho coisas com as quais sou assim. Eu tenho umas 30 ou 40 bíblias, mas ele só tem problemas com meias, roupas íntimas, sacolas e aquela laranja. Amém? Às vezes eu encontro uma sacola cheia de meias e roupas íntimas novas e eu pergunto, por que deixou isso na sacola? Ele diz, bem, eu compro extra porque eu gosto destas e quando eu quiser mais delas daqui a 3 anos, talvez não encontre, então comprei. Por precaução. Mas com toda a seriedade, porque estou sem tempo, está na hora de convidar Deus. Traga a correção necessária à minha vida. E então não fuja disso, sabe? Não se sinta culpado e condenado. A Bíblia diz em Apocalipse que aqueles a quem o Senhor ama, Ele os disciplina. E diz então, fique entusiasmado e ardente de zelo.
quando Deus te corrigir? Amém? Então vamos orar, Pai. Eu oro para que as pessoas levem esta mensagem a sério, que realmente tenham prestado atenção ao que foi dito aqui hoje, para que as questões que eles têm adiado em áreas de suas vidas que precisam ser profundamente limpas em suas mentes, em suas atitudes, que eles o convidem a vir e trabalhar nessas áreas de suas vidas e a não fugir delas. Ajuda-nos a crescer e a amadurecer para não sermos cristãos bebês a vida toda. Nós queremos esquecer e tirar o foco de nós mesmos e nos oferecer a Ti como um vaso adequado para o Teu uso. Em nome de Jesus, com cabeças baixas e olhos fechados. Sabe, sua jornada com Deus começa com a sua salvação. E se você está aqui hoje e pensou, Joyce, eu preciso ter meus pecados perdoados, eu quero ser um cristão. Não quero mais viver do jeito que tenho vivido. Eu quero conhecer a Deus e quero saber que Ele me conhece. E eu gostaria que você orasse por mim hoje. Eu estou pronto para entregar minha vida a Deus. Ou se você foi salvo em algum momento e se desviou e você agora está longe de Deus, se esse é você, levante sua mão para que eu possa orar por você. Veja, várias mãos, muitas mãos levantadas. Muitas mãos. Ok, por favor, agora olhe para mim. Vou pedir que você se levante, não vou fazê-lo vir aqui, mas peço que se levante. E aqui está a razão, não estou tentando envergonhá-lo, mas se você não se levantar aqui, nunca vai se posicionar lá fora. Nós temos que nos posicionar. Então, se você realmente falou sério quando levantou a sua mão, eu quero que você se levante bem rápido, vou orar por você. Vamos lá, levante-se em seu lugar. Incrível! Aleluia! Ok, agora eu vou orar. Quero que você faça esta oração comigo. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti. Sei que sou um pecador. Sinto muito pela maneira como vivi. Eu me afasto do pecado. Eu me volto para Ti. Por favor, perdoe-me. Venha viver dentro de mim. Aceite a minha vida. Eu me entrego. Faz de mim o que você quer que eu seja. Eu agora creio que eu sou salvo e que você vai me ensinar. Eu sei que tenho muito a aprender, mas eu quero aprender. Eu quero ser o que você quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Ok, agora eu vou orar. Quero que você faça esta oração comigo. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti. Sei que sou um pecador. Sinto muito pela maneira como vivi. Eu me afasto do pecado. Eu me volto para Ti. Por favor, perdoe-me. Venha viver dentro de mim. Aceite a minha vida. Eu me entrego. Faz de mim o que você quer que eu seja. Eu agora creio que eu sou salvo e que você vai me ensinar. Eu sei que tenho muito a aprender, mas eu quero aprender. Eu quero ser o que você quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém.